A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 1. Diz, como ribeiros e águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Olha, o coração do rei na mão do Senhor, ele vai ser maleável a tudo quanto o Senhor quiser, e o próprio Senhor inclinará o coração do rei. Quero falar no dia de hoje sobre 12 coisas do rei, no livro de Provérbios, 12 coisas do rei em Provérbios. A primeira que encontramos está aqui, Provérbios, capítulo 21, verso 1, o coração do rei. Como é interessante quando o coração do rei está voltado para o Senhor. Mas vamos continuar com outros provérbios, eu chamo esses provérbios de provérbios do rei. Olha só, Provérbios, capítulo de número 14, versículo 28, diz, na multidão do povo está a magnificência do rei. O rei é grande na multidão do povo, mas se falta ao povo, a perturbação do príncipe. Então, na multidão, há a magnificência do rei. O coração do rei, a magnificência do rei. Provérbios, capítulo 16, verso 10, lemos assim, adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. Adivinhação se acha nos lábios do rei. Aqui nós temos os lábios do rei. E diz, em juízo não prevaricará a sua boca. Então nós também, além dos lábios do rei, temos aqui implícito o juízo do rei. O juízo do rei, ele não prevaricará a sua boca. Então temos o coração do rei, a magnificência do rei, os lábios do rei e o juízo do rei. Ainda em Provérbios, capítulo 16, agora o verso 14, diz, o furor do rei é como mensageiro da morte. O furor do rei. Naquela época, quando o rei ficava irado, era um mensageiro da morte. Mas o homem sábio o apaciguará. Então temos o furor do rei, o coração do rei, a magnificência do rei, os lábios do rei, o juízo do rei e o furor do rei. Provérbios ainda 16, verso 15 diz, na luz do rosto do rei está a vida, na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Aqui temos o rosto do rei, e também praticamente a benevolência. Mas vamos ver outro provérbio. Provérbio capítulo 19, verso de número 12, diz, como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Então olha só, aqui nós temos a indignação do rei, e comparada com a sua benevolência. Diz aqui, como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Então encontramos aqui a indignação do rei e a benevolência do rei. 8 coisas do rei que já vimos. O coração do rei, a magnificência do rei, os lábios do rei, o juízo do rei, o furor do rei, o rosto do rei, a indignação do rei e a benevolência do rei. Provérbios, capítulo 20, verso 2, diz, como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. O terror do rei. A ira do rei, basicamente, o terror do rei. Provérbios, capítulo 20, verso 2. Portanto, temos o coração do rei, a magnificência do rei, os lábios do rei, o juízo do rei,
o furor do rei, o rosto do rei, a indignação do rei, a benevolência do rei e o terror do rei. Vamos para Provérbios, capítulo 22, versículo 11. Lemos: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Aqui nós temos o amigo do rei. Quem que é o amigo do rei? O que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, terá como amigo o rei. Então, olha, já vimos 10 coisas do rei: o coração do rei, a magnificência do rei, os lábios do rei, o juízo do rei, o furor do rei, o rosto do rei, a indignação do rei, a benevolência do rei, o terror do rei e o amigo do rei. Vamos para Provérbios, capítulo 23, versículo de número 6, diz: não comas o pão daqueles que têm olhos, mas nem cobiçam. Provérbios, 25, não é? Verso de número 6, diz: não te glories na presença do rei. Não te glories na presença do rei, nem te ponha no lugar dos grandes. Aqui temos a presença do rei. E repete também no verso 5. Tira o ímpio da presença do rei. Portanto, a presença do rei tira o ímpio e não te glories na presença do rei. 11 coisas do rei: o coração do rei, a magnificência do rei, os lábios do rei, o juízo do rei, o furor do rei, o rosto do rei, a indignação do rei, a benevolência do rei, o terror do rei, o amigo do rei, a presença do rei. Vamos à última, Provérbios, capítulo de número 31, versículo 1, lemos: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Palavras do rei. Como é bom ouvir as palavras do rei. 12 coisas do rei em Provérbios: o coração do rei, a magnificência do rei, os lábios do rei, o juízo do rei, o furor do rei, o rosto do rei, a indignação do rei, a benevolência do rei, o terror do rei, o amigo do rei, a presença do rei e as palavras do rei. Bom, olha só que maravilhoso estudar esses provérbios do rei. E há mais coisas que você pode encontrar no livro de Provérbios, que foi escrito pelo rei de Israel, Salomão. Então, ali você encontra diversas coisas do rei. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém.